Hoje aconteceu uma coisa que já não me acontecia há muito tempo. E temos aqui uns water coolers que eu estou realmente admirado e impressionado com o que vi. Temos um Liquid Freezer 2, já é um clássico, apesar de ser... não sei que versão é, mas já lançaram várias revisões. E temos o LT520 da Deepcool. Este é novo no mercado e é muito importante que não confundas este water cooler da Deepcool com outro. LT. Pode ser o 720, que é o 360, não percebi a lógica, mas whatever. Pode ser o 360 ou o 240, mas LT, ok? E para ter um bocado de contexto, eu utilizei mais dois water coolers. Um deles é o da ASUS, o LC240, que eu tinha mostrado aqui numa build, e acho que é muito bom para comparação porque ele utiliza a típica bomba Asetek. O radiador também é comum, o que muda essencialmente são as ventoinhas, serve de exemplo de comparativo para muitos outros water coolers que há no mercado, que essencialmente são a mesma coisa, vai mudar a ventoinha e o aspecto ali do bloco. E por último, utilizei o da Lian o Galahad, o 360, a versão 2, para ter a comparação, porque é um water cooler que nem é top, nem é dos fraquinhos, e nem é muito caro, nem é muito barato, está ali meio gás, é um bom water cooler, o da Lian, mas é 360 propositadamente para ver se para ver como é que os outros ficam abaixo, perto ou acima de um de 360. Este tem RGB aqui no bloco, aliás, isto está fora da caixa, isto é assim, ok? Portanto, prende por ímã. Depois tem um cabo RGB padrão, 3 pinos. Este não tem RGB nenhum, podes comprar a versão com RGB que tem nas ventoinhas. Este utiliza um único cabo para rotação de ventoinhas e bomba. Este tem, portanto, 2 cabos por ventoinha e depois um cabo para a bomba e um cabo para o RGB. Eles custam mais ou menos o mesmo preço, daí eu ter pedido a Arctic este, porque é um concorrente direto deste em termos de preço. E sem mais demoras, vamos para o resultado e depois há coisas que eu queria comentar convosco. Portanto, utilizei o 7900X com um clock fixo, uma tensão fixa e a consumir 191 gotas watt de consumo, ok? Porque eu já sabia que iria começar a ficar próximo do limite do que eles podem fazer e, portanto, dá para se notar melhor as diferenças. Mas a diferença de temperatura é com clock fixo. Nos Ryzen, se tiveres em automático, conforme sobe a temperatura, baixa o clock e fica mais difícil perceberes que um é melhor que outro. Assim sendo, tenho aqui os números e estou muito surpreendido com o que vi. Temos o Galahad 360 com as ventoinhas a 100%, tem sempre a temperatura ambiente para fazer o delta, houve variações de temperatura ambiente, naturalmente, e não foram todos testados seguidos uns aos outros, portanto foi sempre registada a temperatura ambiente, tem a temperatura efetiva a que rodou e tem o delta. O delta é que é importante, porque se estás num ambiente com 35 graus ou com 15 graus, vai haver 10 graus de diferença no resultado final e por isso tem aqui o delta, ok? E começa logo de caras com o facto de, vou salientar aqui, o da Deepcool, o de 240 com as ventoinhas a 50%, conseguiu ser superior ao Galahad 360 com as ventoinhas a 100%. Uau! Com as ventoinhas a 100%, melhor fica ainda, não é? Temos o ASUS LC240, que tem que usa aquela bomba Asetek, um radiador padrão, tem umas ventoinhas incluídas, são bastante fortes, ajuda, também são um bocado barulhentas, mas ajuda, e então ele ficou apenas um bocadinho atrás do de 360 da Lian, fazendo muito mais barulho, mas ficou apenas um bocadinho atrás, mas naturalmente que não teve a mínima hipótese contra o da Deepcool. E depois temos o Liquid Freezer, que até agora era a minha recomendação como water cooler mais equilibrado preço-desempenho. Ele nunca foi, desde que saiu, o melhor water cooler. Sempre existiu alguns que eram um bocadinho melhores, mas ou eram extremamente barulhentos ou extremamente caros. Então o Liquid Freezer sempre foi a minha referência como o melhor equilíbrio preço-desempenho. Agora já não. Portanto, preço-desempenho não há dúvidas. Este water cooler, todos que eu conheço até agora, é o melhor do mercado pelo preço, mas existem alertas, ok? Primeira questão. O da Arctic oferece 6 anos de garantia.
E já houve uma revisão deste water cooler que tinha problema e a Arctic resolveu da melhor forma que é possível uma empresa resolver um problema que tem com um produto. Este aqui não vejo nada especificado, portanto deduzo que sejam os tradicionais 3 anos de garantia agora, não é? Portanto, o dobro da garantia, uma vantagem. Este, em contrapartida, tem o sistema anti-leak, que é verdade e mentira ao mesmo tempo. Incomoda-me só marketing, como é dito. Tem uma borrachinha que expande quando um líquido aquece, prevenindo futuros leaks em situações extremas, temperatura altamente descontrolada do líquido lá dentro. Mas faz diferença numa situação extrema e previne, não é anti, até porque pode falhar noutro ponto. Mas ajuda, ok, sure. O que tu deves estar a perguntar é, porquê que este é tão melhor que os outros se tem o mesmo tamanho? Uma simples diferença. E é por isso que eu queria ver com os meus olhos. O radiador é mais denso. Tcharam! Só isso. Vou mostrar uma foto. Deixa-me abrir aqui. Acho que ele já está à venda na Global Data. Código de desconto ATRAT ao comprares lá. Não tem stock. Está a chegar. Ora, estás a ver aqui. Tens outros. Este aqui não é o mesmo. É o LT que estamos a falar. Quando eu digo que ele é mais denso, é simplesmente isto. Ele é mais denso. Tem aqui estes fiinhos, que é onde passa o líquido. E depois tem aqui umas coisas aos S, que serve para dissipar. O que é que acontece neste? Em vez de estar assim como é tradicional nos AIOs, ele é mais denso. Tem mais destas tirinhas. Foi só isso que eles fizeram. Só puseram mais coisinhos. Porque é mais superfície de contacto para dissipar. E resultou. A desvantagem é que tu tens obrigatoriamente que usar umas ventoinhas fortes, que as que estão aqui incluídas já são bastante fortes, e isso leva a outra possível vantagem do da Arctic, é que o da Arctic com a ventoinha a 100%, ele é extremamente silencioso. Não tens de preocupar sequer em ver a afinação de ventoinhas, se ruído é uma preocupação para ti. Este aqui, para aí a 60%, 70%, começa-se a ouvir, a 100% é um bocadinho barulhento, sim. Não é o pior de todos, já vi bem pior, mas como o ruído é subjetivo, é por isso que eu comecei a incluir 50% e 100%. Porque eu posso dizer que é barulhento e tu achas o contrário ou vice-versa. Então tu tens aqui com 50%, porque todos os watercoolers que eu testei com a ventoinha a 50% é silencioso. Então tu sabes, na pior e na melhor das hipóteses, o que é que ganhas ou perdes em termos de temperatura, se quiseres que ele torne mais silencioso. Qual é a margem? Por exemplo, no da Arctic tens quase 10 graus e aqui tem uma pequena anotação que vocês quase não conseguem ver, mas está aqui, que diz fail /stop, porque eu corri o Cinebench um loop de 10 minutos, mas para cada teste, mas este aqui interrompi porque estava a chegar aos 100 graus, eu quis proteger o chip. Portanto, se calhar até seria mais de 100 graus. As ventoinhas da Arctic precisam mesmo de girar muito, porque o radiador não é tão denso, mas é mais grosso. E as ventoinhas são boas para o que é e para o preço, mas não são muito fortes. Então, no da Arctic, tens 10 graus de delta, se quiseres ajustar as ventoinhas para baixo. Em contrapartida, são sempre silenciosas. O da Deepcool tem uma grande vantagem aqui, que é, a 100% é ruidoso, mas a 50% perde pouco. São 4 graus que perde. E se tu puseres tipo a 70%, ele é mais ou menos silencioso a 70% e já tem praticamente o desempenho de 100%. Portanto, percebeste bem as diferenças? Ainda assim há possível vantagem neste, não esquecendo que ele é mais grosso, dizendo memória 38mm de espessura, o radiador, portanto, em caixas mais apertadas ou em cima ou à frente, pode não caber, pode bater em alguma coisa, tem essa desvantagem. Ainda gosto muito deste water cooler. Muito simples, é um cabinho, não sei o quê. Isso sim, utilizei, como foi Ryzen, utilizei o sistema de offset neste aqui. É um sistema que vem incluído, alguma furação a mais, para o centro aqui do bloco ficar mais próximo do centro do calor que é produzido no chip, no processador. Portanto, utilizei o recurso que ele traz incluído para não ser prejudicado.
Noutros watercoolers, podes, por exemplo, comprar um adaptador que existe da Thermal Grizzly para criar esse offset. Não sei até que ponto justifica pelo preço e sinceramente não sei com quais não vai ser compatível, mas existe essa possibilidade. Eu testei como é suposto, inclusivamente neste da Deepcool, especificamente, claro, quando vais montar vais ver nas instruções e não sei o quê, mas especificamente as mangueiras têm que estar na posição de baixo, porque ele dá para instalar com as mangueiras de lado, mas vai perder eficiência na dissipação. Aquilo está alertado, portanto tem cuidado com isso, ok? A forma como instalas tem diferença. Este aqui tem que ser com as mangueiras para baixo e este não tem que ser com o offset, mas se for com MD é recomendado o offset e foi instalado com offset. Como é que se diz em inglês? There's a new kid on the block. É assim qualquer coisa a expressão. Eu só peço, por favor, que este não venha a ter o problema de ganhar aquela gosma e entupir, please. E se tiver, que tenha um bom suporte, não é? Tipo, assim sim eu pego já outro, não é? Pelo menos isso, hoje em dia, uma pessoa nunca sabe, não é? Portanto, fica esse alerta. Este já teve, foi corrigido. O da Lian já teve, supostamente já não tem. Portanto, este ainda não sabemos. Mas, tirando isso, é o meu novo watercooler favorito. Pelo preço, parabéns aos envolvidos, ideia genial. É só pôr mais coisinhas, fica mais denso e pronto. Yeah. Links na descrição para o que é importante. Beijinhos à prima e vemo-nos no próximo vídeo on live. Tchau, tchau.